como foi o espetáculo? Ai, gente, meu Deus, foi maravilhoso, foi maravilhoso. A gente tá revivendo ainda a energia do espetáculo até hoje. Já estamos indo aí pro segundo final de semana, né? Foi no final de semana retrasado. E a parte mais gostosa de tudo tá sendo, honestamente, os pais das alunas, não só as mães, mas os pais, os homens, estarem ainda revivendo esse momento, sabe? Que bacana. Isso foi muito legal e muito diferente de todos os espetáculos que eu fiz. Tinha, sim, uma emoção e tal envolvida, mas esse espetáculo foi o que mexeu mais com a família geral, assim, né? Mulher, homem, vó, vô, tio, tia. Então, assim, trouxe realmente a emoção da dança para as famílias, né? E as famílias estão ainda repostando trechinhos da filha dançando, ou da coreografia final que entra todo mundo no palco e rola realmente aquela troca, assim, de energia, né? E eles estão revivendo isso. Então, isso pra gente mostra que o espetáculo tocou os corações, porque era essa o intuito, né? Era essa a escolha nossa quando a gente escolheu o tema. O filme O Rei do Show, a história dele é muito forte, né? De superação, de união, de saber lidar com as diferenças, não só físicas, mas intelectuais também, de gêneros. Então, assim, o filme ele é um filme relativamente já foi feito há alguns anos, mas ele trata de temas tão atuais, sabe? Que a gente vive, com certeza ainda vai viver muito disso. Então, ele é uma história muito forte. E a base da história do filme é a família. Então, tipo assim, o ator, ele se perde no glamour, na fama e tal, ele se distancia da família dele. Só que aí, quando ele perde tudo o que ele construiu, o império que ele construiu, ele percebe que a única coisa que resta para ele ainda é a família dele. As filhas, a esposa, que aquilo lá nunca vai sumir, né? Nunca vai se desfazer. O bem material vai embora, mas as pessoas que estão à nossa volta, não. Elas permanecem. Então, isso é muito forte no filme, tá muito presente. E aí ele retorna, né? Tipo, ele cai em si, assim, e ele pede perdão pra esposa, volta pras filhas, as filhas estão lá morrendo de saudade dele e tal. E a esposa permite acontecer esse erro para ele enxergar o que ele estava perdendo e voltar. E ela cede, né? Tipo, ela não fica amarga. Ela sofre tudo, mas ela cede e permite que ele recomece, né? Um recomeçar. Então, isso é muito legal. Isso é muito legal, porque na nossa vida, quantas vezes a gente não precisa recomeçar, às vezes, né? E ceder também. E ceder também, aprender a ceder. E ceder é muito difícil, Demais. né? Então, enfim, gente, foi um filme, assim, que mexeu muito comigo. O Jonathan, ele é muito, muito firme, assim, ele não chora por nada nesse mundo. Por nada. Ver ele emocionado, assim, realmente acho que foi 2 vezes na nossa vida, assim, 10 anos que a gente tá junto. Então, assim, quando a gente assistiu esse filme no cinema, eu olhei pro lado, eu tava em prantos, né? Eu tava quase infartando de tanto chorar. Desidratou, Aí eu olhei né? pro lado, o Jonathan escorrendo lágrima, meu irmão do lado escorrendo lágrima. Falei, gente do céu. É esse, eu preciso trazer essa história pra quem tá perto de mim e pra nossa cidade, porque realmente vale a pena. Vale a pena compartilhar isso. E pro espetáculo acontecer o ano inteiro trabalhando em cima. O ano inteiro. Um espetáculo termina, o outro já começa. Então, por exemplo, eu acabei o Rei do Show agora, eu já começo a esvaziar a minha cabeça e a pesquisar tema, se eu vou contar uma história ou se eu vou fazer tema livre. Tema livre é quando a gente faz as coreografias e procura as músicas aleatórias. Uma não tem nada a ver com a outra. Então, eu já começo a tomar essa é a primeira decisão. E depois que se eu decidir, vou contar uma história de novo. Que história? Aí eu começo a pesquisar. É mais difícil ter a história ou o tema livre? Eu acho que é difícil contar a história. Porque, por exemplo, o Rei do Show era baseado numa história real. Não era inventada, né? Então,
A minha preocupação realmente foi fazer jus ali pra eu não fugir, não viajar na batatinha, né? Não criar o meu rei do show. Eu queria Exato. realmente passar o que os personagens viveram, o que, né, na vida real e tal. E as músicas Então, têm que ser as do filme Tem também? que ser as do filme, é. Aí, como tinham personagens que... Como tem várias turmas, às vezes tinha personagem que não tinha no filme. Então, eu introduzi, né? Mas a base da história foi todinha do filme. Então, contar uma história eu acho que é mais difícil. Porque a responsabilidade de você não fugir daquilo é maior. Tem que ser fiel Tem que ser fiel àquilo que você tá isso, contando. Porque a história. pessoa vai depois assistir o filme e vai falar, Ele fala, mas nossa, não tinha nada a ver. o que ela fez com o filme, né? Entendi. Então, isso não é legal.